Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós estamos aqui com uma moça muito linda, a Vivi, mas enfim, Viviane Garcia, que é do setor de responsabilidade social da Fê Comerciários, que eu tive o prazer de conhecê-la no Café Sensorial. Viviane, muito obrigada por estar aqui com a gente no Olhar Eu, Especial. eu que agradeço a oportunidade por estar aqui com vocês. Bom, então eu já quero saber das novidades da Vivi, o que você faz, além dessa formação, desse trabalho, mas eu acabei de saber agora há pouco que, além de tudo, você também gosta de correr. É, eu faço parte de um grupo de voluntários que se reúne com pessoas com deficiência para correr e participar de algumas maratonas e de algumas corridas que acontecem por toda a cidade, né? Então tem Você bastante acabou de me pessoas. falar que vai na parte histórica de São Paulo. Vai ter uma corrida próxima agora no Centro Ah. Histórico de São Paulo, aí eu Que vou participar. gostoso! Gente, e assim, eu já estou convidando aqui a Viviane para trazer esse grupo junto aí, né? Essa pessoa, esses voluntários, guias voluntários, que eu nem sabia que existia, né, Vivi? Isso já vai dar outra pauta. Mas assim, Vivi, eu queria que você falasse para a gente um pouco da sua vida, né? Da sua história. Bom, eu não nasci com a deficiência visual, foi uma deficiência adquirida. Aos 7 anos de idade, eu tive uma síndrome chamada Síndrome de Steve Johnson, que foi reação a um medicamento. Que medicamento é esse? Foi a dipirona. Nossa, e dipirona é uma coisa que a gente toma assim desde criança, mas como é isso? É que, infelizmente, nem sempre a gente consegue descobrir que tem uma reação alérgica, né? Muitas vezes é só depois que a gente toma um medicamento ou come algum alimento que a gente descobre que tem alergia. E aí, como eu estava com a febre muito alta naquela ocasião e foi aplicado dipirona na veia, infelizmente ocasionou toda a reação alérgica. Então, foi uma deficiência, assim, bem grave mesmo. Eu fiquei internada muitos dias, fiquei na UTI. Foi assim bastante traumático naquele momento. Isso você estava com 7 anos. 7 anos de idade. Tá. E assim, teve todo um tratamento, né? Você até me disse que esse tipo de pode até vir a morrer, né? É verdade, vira óbito, sim. Ah. Naquela época, algumas pessoas no estado de São Paulo foram 5 pessoas e 2 pessoas morreram. E as pessoas que sobreviveram ficaram com alguma sequela, que por coincidência também foram sequelas nos olhos, né? Então a febre é muito forte, então secou a lágrima do olho e o olho sem lágrima acaba ocasionando uma deficiência. Isso eu não sabia também. E assim, o que eu achei interessante que a Vivi estava contando para a gente, que hoje ela faz parte da Unifesp, né, de um grupo de estudo, é isso? Isso, eu faço um acompanhamento médico na Unifesp, que é uma universidade. E nessa universidade as pessoas, os médicos, né, eles vão estudando, eles vão tentando achar soluções para alguns problemas que são mais pontuais. No caso, né, o olho seco. O olho seco é uma deficiência bem grave, porque a lágrima ela precisa vir de dentro para fora, né? Não, apenas pingar colírio não vai resolver no caso de uma deficiência grave como a minha, por exemplo. Então eu faço parte desse grupo. Eles fazem estudos e vão acompanhando até o momento que, de repente, chegar alguma tecnologia que possa fazer uma cirurgia, de repente, tentar recuperar um pouco da visão. Há sempre uma esperança, né, já que os estudos vão sempre avançando. E você, assim, ainda tem lembrança de cores, você estava falando, né? Tem a claridade, você percebe, né? Percebo a claridade. E, assim, dos 7 até os 18 anos, eu tive baixa visão. Então, eu conseguia enxergar um pouco de perto, eu conseguia ler alguma coisa, um livro, uma revista, eu conseguia enxergar a televisão, chegando bem próximo, né? Eu não conseguia ver muito bem de longe, mas de perto eu conseguia ter uma visão. Não sei explicar exatamente a porcentagem, que eu não lembro exatamente, mas em torno de uns 20% a 30% eu enxergava.
Tá. Como é que você conta assim esse período da escola, o antes, o depois? Como é que foi esse período? Bem na época que eu tive a deficiência, eu estava na primeira série, né? Então, quando eu Ah, comecei a primeira série, eu ainda não tinha deficiência. Então, até cheguei a aprender a ler e a escrever. Mas, por conta da deficiência, eu precisei me afastar da escola um período para fazer tratamento, para poder me adaptar com essa perda que estava acontecendo, né? ah, E aí, quando eu voltei para a escola, eu já estava com a baixa visão. Então, eu fui tentando me adaptar, buscar recursos ali junto com os professores, porque já era uma escola pública, escola estadual, então não se tinha todo o conhecimento e recurso que hoje já tem, apesar de todas as dificuldades, já melhorou, mas a gente tem tá. muito para avançar, né? Ah, Então a gente foi adaptando, de repente procurar um caderno com uma linha mais escura, uma caneta que escreva um pouco mais forte para poder acompanhar as aulas no caderno. Mas ah, na lousa eu não conseguia enxergar. tá. Mas alguns livros didáticos que tinham letras grandes, eu conseguia ler alguma coisa. E aí você estava dizendo que você tinha muito auxílio dos amigos. Porque a criança, ela não tem todo o preconceito que tem um Ah, adulto, isso é né? ótimo. É A criança é verdade. um ser É uma delícia. abençoado. É. Então, assim, eu tinha os colegas que não era uma coisa nem que eu pedia, por favor, me ajuda, como hoje eu tenho a consciência de pedir uma ajuda, por exemplo. Na Ah, época, não, é uma coisa bem natural. Eu não conseguia enxergar na lousa. Então, os próprios colegas, eu dito para você. ah. Então, aí ia criando aquele vínculo. E é uma coisa tão bacana que até hoje eu tenho amizade com essas pessoas bem É. próximas. É. E aí, depois disso, como é que foi o caminhar? Bom, aí eu Você foi estava me passando o dizendo tempo. que tem, assim, você tinha um pouco da visão ainda, né? A baixa Isso. visão. E aí chega, acho que é por volta dos seus 18 anos. Aí, de Ah, acordo, eu fiz alguns tratamentos, enfim, mas chegou um momento que não deu mais para manter aquele resíduo visual, né? Acabei ficando sem enxergar, eu só enxergo a claridade. tá. E aí foi um momento que também terminou o ensino médio, e aí eu precisei tomar uma decisão, né? Eu preciso procurar aprender outras coisas. Já que hoje eu estou com a deficiência visual, preciso aprender o braille, que eu não sabia, andar sozinha. Foi um momento bem difícil tomar essa decisão. Mas Eu você me é lembro sempre que muito curiosa, né? Que é, você colocou isso. Eu sou muito curiosa. sou. Eu lembro Ah, que o médico falou: "Ó, nesse momento eu não posso fazer nada, você precisa procurar algumas atividades para fazer". Eu lembro que naquela época eu chorei muito, muito, muito. ah, Mas aí minha mãe sempre, né, fala, temos que enfrentar a vida, né? Temos que enfrentar. Então aí eu comecei ah. a procurar e acabou a gente tendo contato com uma pessoa que trabalhava na Fundação Dorina, que eu não conhecia, e me falou da fundação. Ah. E aí eu fui procurar aprender o braille, aprender a andar sozinha de bengala, que eu não sabia, e fui conhecer Aproveitando que você falou de bengala, olha que gracinha, gente. a Zuzu. É, Zuzu. Por É. que Zuzu? Ainda cor-de-rosa, né? Aí eu perguntei assim, mas como assim? Você pintou? Aí tem uma dica aí, né? É um papel adesivo que pode Ah, ser de várias cores, né? ah, Bom, eu acho que é até a marca, mas não tem como não falar, é o Contact. E aí a gente customizou. customizou a bengala. Então, É. de vez em quando eu mudo, coloco um roxinho, coloco Ah, sei lá, um outro desenho. E aí a gente vai mudando, vai personalizando a bengala para não ficar sempre a bengala com a cara tradicional. entendi. Qualquer hora dessa você põe de bicho, onça, né? Que tá super Eu na estou moda. procurando de onça, eu não consigo achar de É oncinha. mesmo? Não, já procurei em várias Ai, vai ficar papelarias, uma não graça. achei. Ah. E aí, por que Zuzu? Bom, digamos que é uma homenagem a uma professora que eu tive na faculdade, que Ah, ela era muito rígida, era uma professora assim. Hoje, né, eu vejo que ela estava certa, mas na época eu acho você tinha tanta coisa para estudar, né? ah. Então aqueles professores Ela rígidos dava aula do quê? era estudo científico. Ah, Ela foi a professora que fez a preparação para o TCC. Então tá. é a matéria mais difícil, né? E aí, TCC você fez do quê? Eu fiz a linguagem jornalística radiofônica impressa. Poxa. E você, bom, ele deve estar todo mundo curioso. Que faculdade que você Eu fez? fiz o curso de letras. Ah, Fiz o curso de letras aonde? na faculdade Oswaldo Cruz, na Tá. Barra Funda. Ah.
E, enfim, essa professora era uma pessoa assim bem rígida, mas hoje eu entendo e admiro muito o trabalho dela. E aí no final do curso eu comecei a admirá-la, né? E terminamos o curso super de boa, assim. Ela é uma pessoa muito bacana. E ela E o sabe nome dessa dela é homenagem? Zuleika, né? Zuleika. Aí ficou Zuzu. Zuleika do quê? Você lembra? Zuleika, o nome dela é bem diferente. É Zuleika Felice Murrier. Ah, que bonito mesmo. É. E ela sabe dessa homenagem ou Não não? sabe, porque não foi na época que eu nomeei a Zuzu. Ah, tá. Foi depois, eu já não estava mais nem na faculdade e não, Ai, que não tive mais contato com legal. ela. Tá. E aí você estava dizendo, né? Então, da escola já foi para uma faculdade, mas esse período, como é que foi esse período para chegar na faculdade? Você falou que foi para Eu Dorina. Na acredito. Dorina você aprendeu o quê? Que é uma fundação maravilhosa, né? Nossa, a Dorina foi o meu pilar, né? Ah, Foi a construção da minha casinha, né? ah, O alicerce. Porque eu não conhecia nada sobre a deficiência, eu não tinha contato com nenhuma pessoa com deficiência, eu não conhecia os recursos. E na Fundação Dorina foi que eu aprendi. O braille, eu já era alfabetizada, né? Mas aí eu ah. aprendi o braille, Nossa, e é aprendi a andar muito difícil o sozinha. Braille? Parece que é difícil, ele não é tão difícil, É. mas assim, eu não consigo comparar uma pessoa que vai ser alfabetizada e aprender o braille ao mesmo tempo, né? Ah, No meu caso, eu já sabia ler e escrever, então eu fui aprender apenas o braille. Mas a professora que eu tive foi uma professora excelente, então, assim, não foi uma coisa tão difícil quanto parecia. tá. Mas aí foi um processo bem interessante. É como se você estivesse sendo alfabetizado novamente, porque vai te ensinando cada letrinha, É, vai te ensinando a formar as sílabas, as palavras, as frases, e aí até você conseguir ler um texto, por exemplo. tá. E o que mais que você aprendeu lá? Aprendi a usar a bengala para andar sozinha na rua, porque eu não tinha esse conhecimento. Eles também têm a terapia ocupacional, né? Então, como lidar dentro de uma casa, Ah, como é? você se cuidar. Como eu já tinha baixa visão há algum tempo, eu já sabia Ah, me cuidar. Então, assim, dentro de casa eu já sabia me virar, né? Trocar uma roupa, arrumar meu quarto, preparar um café da manhã, por exemplo. Mas mesmo ah, assim, eles deram outras dicas, porque naquele momento eu estava sem a visão, né? Total. ah. Então eles deram outras dicas e complementou todas as coisas que naturalmente eu já vinha aprendendo, né? Então foi um processo assim fundamental para minha independência. E você acha que isso é uma das coisas muito importantes que as pessoas que passem por um problema semelhante, assim, que deveriam fazer? Deveria. Eu entendo que quando a gente perde a visão, eu era jovem, mas tem pessoas que perdem com mais idade, né? Sim. Eu entendo que é muito difícil a gente encarar a deficiência e falar assim, eu estou cego, eu vou ter que ir para uma fundação, andar sozinho de bengala. Esse mundo é super perigoso para todo mundo, né? Aham. Eu vou andar sozinho, eu vou aprender o braille, eu não quero. Não é fácil essa aceitação, é muito difícil. Talvez para mim tenha sido um pouquinho menos difícil, no sentido que eu ainda era muito jovem, eu estava aprendendo a viver. Mas eu tenho quase que certeza que para uma pessoa mais velha é um processo mais difícil. E se a gente não aceitar, não consegue aprender todos esses recursos. Ah, Então, eu acredito que a pessoa tem que tentar trabalhar isso aos poucos, mas tanto a Fundação quanto a Lara Amara, que foram lugares que eu aprendi muito, eles têm profissionais que dão muito apoio, que ajudam o psicológico. Nós fazemos sei. terapia também naquele Então, vamos período. aproveitar agora, a gente vai chamar um intervalinho, né? E Certo. voltamos já já, que aí eu quero que você conta como é que foi da Dorina para o Laramara, tá Tá bom? ótimo. Voltamos já já. Bom, gente, nós estamos hoje aqui no Olhar Especial com a Viviane Garcia, que é da responsabilidade social
da Fê Comerciários, junto com a Eunice, uma equipe que tem lá maravilhosa, que faz aquele famoso café sensorial que vocês já tiveram oportunidade de ver até no Olhar Especial, né, Vivi? Sim, vocês estiveram presentes nos 2 cafés que fizemos aqui em Osasco. Viviane, né? Viviane Garcia, né? Tudo bem. Mas pós-graduada em que mesmo? Eu fiz pós-graduação em marketing e comunicação. Ela adora estudar, gente. É curiosa e eu acho que toda essa curiosidade é que fez você esquecer deficiência, tudo e correr atrás dos seus sonhos, a sua vontade de aprender, né, Viviane? É verdade. A deficiência está aqui, eu convivo com ela, tem todas aquelas barreiras que nós sabemos de preconceito, barreiras comportamentais, atitudinais e barreiras físicas que tem nas cidades grandes. Aproveitando que você falou dessas barreiras, explica para os telespectadores, atitudinal, física, que você falou, comportamental, o que seria? Seria o preconceito que as pessoas ainda têm bastante com as pessoas com deficiência, em respeitar e entender que essas pessoas elas têm possibilidades de estudar, de trabalhar, e elas precisam que as pessoas deem essa oportunidade para elas mostrarem as competências que elas têm, porque as pessoas estão tentando buscar o seu lugar no meio do trabalho, né, no meio corporativo, nos estudos, mas muitas vezes elas encontram uma negativa. Você não pode trabalhar aqui ou estudar aqui porque a gente não tem adaptação. Converse com aquela pessoa com deficiência e você vai ver que não necessariamente a adaptação seja tão difícil quanto se pensa. E aí você vai dar a oportunidade de uma pessoa poder trabalhar, poder ter uma vida social, né? Porque as pessoas precisam trabalhar para pagar suas contas, para poder passear, cuidar da sua família. Mas está faltando abrir um pouco mais a mente dos empresários para essa oportunidade que as pessoas precisam, para mostrar que elas podem, sim, ser bons profissionais. E você sabe que, aproveitando isso que você falou, que eu achei bem interessante, eu estou lembrando aqui, né, do professor Luiz, do Reunindo Saberes, que ganhou menção honrosa no 5º Prêmio de Ações Inclusivas. E o professor, que um beijo, eu adorei ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Maristela, tudo acontece na escola. Então, ele falou assim, o que eu vejo? Com a lei que existia uma coisa assim, que as pessoas com deficiência eram aceitas em escolas particulares se a escola quisesse aceitar, senão não era aceita. Aí tinha que ir para a escola pública, como você estudou numa escola pública. Sim, eu estudei. Mas aí, hoje existe uma lei que tem que aceitar. Tem. E aí ele falou assim, nós também temos o direito de conviver com as pessoas com deficiência. Eu achei isso fantástico, porque assim, eu não tinha pensado dessa forma. Ele falou que a pessoa com deficiência tem o direito, isso é evidente, mas nós temos o direito de conviver com a Mariazinha, o Zezinho, o Luizinho, até ele fala assim, porque nós seremos pessoas melhores, a gente vai ser um profissional melhor, porque nós vamos perceber que são algumas diferenças, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha a sua potencialidade, que é o seu caso. As pessoas se completam, né? Um aprende com o outro. Como você falou que os seus amigos, que você tem amizade até hoje com eles e que eles te ajudavam. Sim, com certeza isso tornou eles um pouquinho uma pessoa melhor, com certeza. Eles já eram pessoas melhores, porque eles já tinham esse carisma e tudo mais, mas com certeza influencia sim. Bom, mas vamos lá. Você falou para mim que você saiu da Dorina e Isso. foi para Laramara. Na Dorina eu aprendi a ser independente, né? Dei os primeiros passos para ser uma pessoa independente. E na Laramara eu fui aprender o lado profissional, profissionalizante. Então eu fiz curso de inglês, curso de telemarketing, que era o momento do telemarketing no Brasil, né? Estava chegando. Fiz curso de informática, que também a informática estava sendo mais chegando mais próximo das pessoas. E inclusive a Laramara também já estava ali despontando com algo bem bacana, que assim, os professores de informática já eram pessoas cegas. Olha, que fantástico. E hoje muitas pessoas cegas têm bastante facilidade com a informática, né? Temos vários profissionais de TI, de tecnologia que são cegos. Então assim, foi muito interessante, porque era
todo mundo aprendendo junto ali naquele momento. E ainda você me falou que teve a sorte de ter aula de inglês com a Lívia Mota. Tive. A Lívia Mota estava iniciando ali o voluntariado dela na Laramar e eu tive o Olha. privilégio de ser Sim. aluna dela. Lívia Mota, gente, para quem não está lembrado, é aquela que fez o programa sobre audiodescrição. Exatamente. É importante a audiodescrição? Ah, é muito importante. Olha, uma vez que a gente descobre que a audiodescrição existe, a gente descobre outro mundo. É. E como você descobriu a audiodescrição? Bom, eu já conhecia a Lívia, eu já acompanhava os trabalhos que ela fazia, né? Tá. Mesmo quando eu não estava mais na Laramara, mas eu acompanhava. Então, quando ela trouxe a audiodescrição para o Brasil, eu fui assistir as peças que ela fazia com audiodescrição. Inclusive, eu nunca havia assistido uma ópera na vida. Olha. E eu assisti a primeira ópera com audiodescrição e eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, ópera é uma coisa maravilhosa, as pessoas precisam ter acesso. Porque dá a impressão que é chato, ou que é muito lírico, eu não vou entender nada. Não, foi perfeito, assim, eu nunca vou esquecer. É uma sensação incrível. E talvez por eu já ter tido a oportunidade de enxergar, eu tenho uma memória visual muito grande ainda, né? Então, a audiodescrição amplia muito mais aquele espetáculo, aquele filme que eu estou assistindo. Então, para mim, eu fico até chateada quando eu tenho que assistir alguma coisa que não tem audiodescrição, porque está faltando alguma coisa. Vivi, e eu confesso que assim, eu também tenho um sonho, né, gente, que o nosso programa Olhar Especial, a gente consiga aí também uma parceria com a audiodescrição, né? Que eu torço por isso. E aproveitando, já vou agradecendo aqui a nossa Ine Libras, a Simone, que é nossa parceira na parte de Libras. Muito obrigada, Simone, um beijão para toda a equipe. E, Vivi, e aí, vamos lá. Laramara. Você me falou que na Laramara você consegue seu primeiro emprego? Aí eu participei de um processo seletivo na Laramara, na época, para o call center deles, né, call center filantrópico. E aí eu passei nesse processo e iniciei meu primeiro emprego. Foi aí que eu descobri a lei de cotas, porque até então eu não conhecia, né? A lei de cotas, eu nem sabia que ela existia. Eu sabia que existiam pessoas deficientes que trabalhavam, mas... então, eu não sabia de todas as regras da lei de cotas. Aí eu comecei a aprender sobre ela no meu primeiro emprego. Então, por isso, como você vê a lei de cotas? Eu vejo a lei de cotas necessária, ela é importante para que as pessoas entrem no mercado de trabalho. Gostaria até que ela não fosse necessária. Eu também. É o nosso sonho, né? É o nosso sonho. Um dia vai acontecer. Com certeza. Mas você veja, eu fui conhecer a lei de cotas quando ela já tinha praticamente 10 anos. Olha só. E então, esse ano ela fez quantos anos? 25 anos. Olha só. Mas se a gente bodas de prata. Bodas de prata. Mas, na verdade, faz mais ou menos uns 15, 16 anos que ela realmente veio a... Tá mais forte, a né? ser cumprida, né? Porque, infelizmente, precisa existir ainda essa obrigatoriedade, né? Para algumas empresas, né? Para conseguir... Então, ela ainda é necessária porque as pessoas com deficiência são seres humanos, são pessoas. Né? Como eu já falei, que trabalham, que têm família, que querem realizações, e a gente vive num mundo capitalista e precisa de dinheiro para realizar o sonho, né? Aproveitando que você falou de lei de cotas, eu queria saber, hoje você está na FEComérciários, precisou a lei de cotas para você fazer parte do grupo da FEComérciários, trabalhar na FEComérciários? Na FEComérciários, eu passei por um processo seletivo junto com pessoas que não tinham deficiência. Então, na FEComérciários não foi por causa da lei de cotas. Em outros trabalhos que eu estou perguntando justamente, gente, porque eu sei disso. Que ela foi a escolhida. Em outros trabalhos, outras empresas, sim, foi pela lei de cotas. Certo. Mas na federação foi um processo seletivo com outros profissionais. Então, foi avaliado principalmente o meu currículo, né? Sim, foi por causa do seu currículo, a sua formação... Que esse teria que ser o correto, né? Para todas as pessoas. Aproveitando tudo isso, eu quero voltar agora que você faz a sua faculdade e se forma professora. Isso. E aí você gosta de desafios, você resolve o quê? Dar aulas. Exatamente. Como é que foi isso daí? Meio rapidinho, que nós só temos 4 minutos. Na verdade, assim, eu quis experimentar. Bom, eu tinha um diploma de professora, eu já trabalhava em empresa, né, no mundo corporativo. Eu falei, vou experimentar, vou lecionar à noite. Então, fui buscar aulas como professora eventual na escola estadual. E aí tive barreiras para isso. Eu não conseguia adentrar na escola no sentido de professora. Você vai lecionar, não, mas você tem uma deficiência.
Bom, aí eu procurei me informar e descobri que eu poderia sim ser professora eventual. Você procurou um advogado. Procurei um advogado, porque a delegacia de ensino dizia que eu teria que passar num concurso. Tá. E aí eu fui questionar, poxa, mas quer dizer que se eu passar no concurso eu deixo de ser uma pessoa com deficiência? Olha aqui. Não, né? Eu continuo sendo cega. E eu quero ter essa experiência. Eu tenho um diploma, eu estudei como todo mundo, passei por provas e tudo mais. Pós-graduação, inclusive. E aí eu consegui, enfim, essa oportunidade, lecionei por alguns anos, 8 anos, para ensino médio, ensino noturno, e foi uma experiência bem difícil, porque se não há recurso para o aluno, imagina para o professor, também não tem, com deficiência. E quando você caso. fala aqui, que recurso você fala? Materiais adaptados, um computador, ou xerox para você utilizar com os alunos, não tinha. Eu que tinha que providenciar por minha conta. Do seu salário? Do meu salário. E também não tinham pessoas para me ajudar a fazer a correção, para ler para mim, para eu fazer a correção das provas, dos trabalhos. Então, eu tive que também tirar do meu salário para pagar uma pessoa para me ajudar a ler as provas. Nossa. Ou seja, o professor já ganha super pouquinho. Então, financeiramente, não estava tendo nenhum lucro e também estava tendo muito desgaste, porque eu trabalhava o dia inteiro na empresa e à noite eu ia lecionar. Olha só, gente. Trabalhava em 2 empregos. Então, infelizmente, a educação no Brasil ela não é valorizada nem para o aluno, nem para o profissional, né? E como eram os alunos terem uma professora cega? Tinha algum problema? Quanto à deficiência, nunca tive problema. Eles sempre me respeitaram, sempre foram muito gentis, inclusive. Então, até hoje eu encontro os alunos e eles têm assim, um carinho por mim muito grande. Agora, é claro, a indisciplina era com todos os professores, não era uma exclusividade minha. Né? Adolescentes, a escola é arcaica. Então, não tinha a ver nada com a deficiência, pelo contrário. Eles tinham até curiosidade, eles queriam saber como eu fazia. Então, isso era legal que... Eu tenho certeza que os alunos que eu tive, quando eles veem uma pessoa com deficiência, eles provavelmente lembram que tiveram uma professora com deficiência. Que bacana, se tornaram pessoas melhores. Aprenderam com uma pessoa com deficiência, né? Agora, assim, você me falou assim, Marcela, eu decidi pelo mundo corporativo e, aproveitando, eu queria que você me falasse do computador, que você falou o quanto é importante a informática. Sim. E junto a Fecomerciários. Que nosso tempinho já está acabando mesmo, um minutinho. Bom, existe hoje o recurso de um sintetizador de voz que é possível ser instalado num computador normal, com um sistema operacional tradicional Windows, por exemplo, que todo mundo pode trabalhar nas empresas. Então, para a pessoa cega, né, que é uma das deficiências mais difíceis de serem incluídas, é a deficiência visual, por vários preconceitos de achar que a pessoa cega não tem algumas capacidades. Mas, tendo um computador adaptado, a pessoa cega pode fazer praticamente tudo. Planilha de Excel, banco de dados, enfim. Cada pessoa tem a sua habilidade, né? Tem pessoas que têm muita habilidade para Excel, enfim. Usar a internet, o Outlook, ou seja, a pessoa tem muita autonomia no computador. Então, não exige, assim, tantas adaptações quanto o empresário acha que tem, não. Tendo um computador ali adaptado, a pessoa com deficiência visual pode trabalhar muito. E na Fecomerciários você trabalha num computador? Sim, eu tenho computador na Fecomerciários com a adaptação. E eu faço, sim, os trabalhos administrativos, eu entro em contato com os nossos sindicatos filiados, com a equipe da Fecomerciários e fazemos todos os trabalhos. Tá. Bom, eu queria que você se despedisse do nosso público e deixasse sua mensagem para nós. Agradeço a oportunidade de participar do Olhar Especial. Espero que eu possa ter contribuído para as pessoas que, às vezes, estão precisando aí de um apoio, para se levantar, para fazer algo diferente. Não é fácil, mas vai valer a pena. Então, para pessoas receber...